E se eu te disser que o Franklin vai ressuscitar a Feiticeira Escarlate? E que isso não é nem a ponta do iceberg? Fica aí que eu vou te contar uma teoria aqui que vai bugar tua cabeça, mas se você conhecer um pouquinho de quadrinho, você não vai se impressionar. Mas fica aí que a gente vai ter uma teoria aqui de Vingadores Doomsday que, se acontecer, vai ser épico. Mas antes, se inscreve aí embaixo, deixa o seu curtir, isso é muito importante para a divulgação do canal e para saber que vocês estão gostando do conteúdo aqui, beleza? Cada vez mais teoria, cada vez mais quadrinho, mais filmes, então se inscreve aí e vamos acompanhar essa teoria que sinceramente está bem interessante. Bem, a gente viu que lá no finalzinho da cena pós-créditos de Quarteto Fantástico, o Dr. Doom é apresentado, ele interagindo com o próprio Franklin Richards ainda criança. Então, muita dessa cena vai ser conectada a Doomsday. Muito não, basicamente a cena inteira vai ser conectada ao filme de Doomsday. Como eu falei no meu vídeo passado, ele quer reconstruir o mundo, o multiverso, para onde ele seja o Rei Supremo, assim como ele fez em Guerra Secreta nos quadrinhos. Mas para isso ele tem que bolar uma estratégia para que tudo ocorra como ele está planejando. E o Franklin e a própria Feiticeira Escarlate é o ponto-chave dessa história. Bem, diante da demonstração de poder que o Franklin deu no final do Quarteto Fantástico, ressuscitando a Sue, o Dr. Doom basicamente ele tem esse interesse no Franklin para fazer uso dos poderes para ressuscitar, para trazer a Wanda da Elizabeth Olsen de volta para o MCU. Mas aí você se pergunta, mas por que aleatório assim? Bem, a teoria fala que o Dr. Doom ele tinha uma variante, um dos livros do Darkhold, que foi quando a Feiticeira Escarlate exterminou, aniquilou todos os livros de todos os multiversos, lá no finalzinho de Doutor Estranho Multiverso da Loucura. E ele tinha um desses livros. E o livro foi obliterado basicamente porque a Wanda apagou todos eles de todos os universos. E esse é o ponto-chave, porque ele ficou curioso como é que um poder desse conseguiu destruir um livro daquele poder, do tamanho do Darkhold. Porque a gente sabe que nos quadrinhos só quem pode ler ele sem ser corrompido é a própria Feiticeira Escarlate e o Doutor Destino. Só que a gente viu nos filmes que a Feiticeira Escarlate foi corrompida. E isso foi mudado dos quadrinhos para o MCU, por adaptação, óbvio. Mas se eles manterem essa característica do Dr. Doom conseguir ler o Darkhold sem ser, vamos dizer, corrompido, então ele teve essa curiosidade de saber de onde saiu todo esse poder que teve a capacidade de destruir o Darkhold. E é nessa empreitada do próprio Doutor Destino que ele descobre que foi a variante da Wanda do universo 616 que destruiu esse Darkhold, e que por acaso é a variante com maior poder dentre todas. Então, com toda essa pesquisa, com certeza ele vai investigar quem era a Wanda, quais são os níveis de poderes dela, e vai descobrir tudo que ela construiu lá em Westview, reconstruindo a Joia da Mente, criando uma cidade inteira, criando os próprios filhos. Então isso vai fazer com que o Dr. Doom tenha essa perspicácia de trazer a Wanda de volta para manipulá-la e assim fazer com que a adaptação de Cruzada das Crianças nos quadrinhos seja basicamente meio que adaptada para o UCM. Porque a gente sabe que nos quadrinhos, depois dos eventos de Dinastia M, a Wanda ela perdeu os poderes, ficou sem memória e todo mundo achou que ela estava morta, só que ela passou um bom tempo com o Doutor Destino. Essa é a ligação dos dois. Então, isso vai ser meio que adaptado, Cruzada das Crianças vai ser meio que adaptado para o UCM, trazendo essas características. A aproximação da Feiticeira Escarlate com o Doutor Destino. E se assim como nos quadrinhos ele conseguir manipular a Feiticeira Escarlate e fazer com que ela fique do lado dele, nem que seja por parte do tempo do filme, então ele vai conseguir construir esse multiverso, esse universo que ele vai ser o Rei Supremo. Então, como foi em Cruzada das Crianças que ele passou um bom tempo manipulando ela só para sugar sua energia vital, porque ele era obcecado por poder. Então ele passou um bom tempo, ele chegou até se casar com ela, passou um bom tempo ela sem amnésia, e é quando o Billy e os jovens Vingadores vão atrás dela. Mas eu creio que isso não vai ser adaptado fortemente no filme de Doomsday, porque não vai ter tempo para adaptar, porque é uma história muito longa, a não ser que eles façam flashbacks não,
mas a não ser que eles façam cenas bem curtas que adaptem o mínimo possível dessa empreitada, liderada pelo Billy, que já foi apresentado também. E por falar no Billy, ele é uma peça bastante importante. Eu creio que ele vai ter um papel crucial dentro dessa empreitada de trazer a Wanda de volta para o time dos heróis, se o Doutor Destino conseguir ressuscitar e fazer com que a Wanda fique do lado dele para reconstruir esse mundo junto com o Franklin. Então o Billy vai ter um papel muito importante, porque ele tem toda essa ligação de mãe e filho. Então ela fez acontecer tudo aquilo em Doutor Estranho Multiverso da Loucura atrás dos seus 2 filhos. Então ela tem uma ligação muito forte. Mas se essa teoria se confirmar com o Franklin ressuscitando a Feiticeira Escarlate, velho, ia ser cinema. Vai ser no cinema, né? Mas vai ser espetacular. Porque muita gente, inclusive eu quero saber o nível de poder do Franklin dentro do CM. Porque ele foi apresentado em Quarteto Fantástico e beleza, ressuscitou a mãe, isso é um feito incrível. Mas eu quero ver mais dele. E muita gente faz essa batalha Feiticeira Escarlate versus Franklin Richards, e eu quero ver muito isso. Se o Dr. Doom fizer com que o Franklin ressuscite a Feiticeira Escarlate, velho, essa batalha vai ser ainda mais insana. Mas e aí, acredita que essa teoria pode acontecer? Deixa aí embaixo nos comentários se tá ansioso. Se você tem mais alguma teoria, comenta aí que a gente vai discutir e talvez eu traga um vídeo aqui falando mais da teoria de vocês, beleza? Não se esquece de deixar o like aí embaixo, isso é muito importante, e comenta, galera. Vamos conversar sobre esses possíveis vazamentos da Marvel. Vou ficando por aqui, galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado. Fui!